Salve, torcedor do Santa Cruz! A conversa nos bastidores do nosso futebol ferveu nos últimos dias, e muita gente ficou com aquela pulga atrás da orelha tentando entender o que realmente está acontecendo com as finanças dos clubes pernambucanos. Muita especulação surgiu, principalmente sobre antecipação de receitas e possíveis liberações vindas da entidade nacional, mas a verdade é que o cenário mudou completamente. A nova gestão administrativa que controla as questões de conformidade simplesmente não permite mais que clubes utilizem receitas futuras de competições como garantia. Isso mexeu com todo mundo, porque por muitos anos essa prática foi quase uma muleta financeira para vários times que viviam de antecipar aquilo que só receberiam meses depois. Só que agora a porta está fechada e quem não se organizou sentiu o impacto de imediato. No caso do Náutico, muita gente até imaginou que o clube poderia recorrer a alguma fatia da Copa do Brasil para amenizar a pressão, mas o Timbu não está na competição, então não existe nem a perspectiva dessa possibilidade. O que ainda permanece em aberto é aquele processo que todo mundo já sabe que está na justiça e aguarda a decisão. Enquanto isso não sai, não tem como contar com nada. Para completar a bagunça, a discussão da Liga Nacional implodiu, criando um cenário de incerteza enorme sobre contratos, direitos comerciais e distribuição de valores. Como a Liga não se consolidou como planejado, tudo volta para a mesa administrativa da entidade nacional, que agora precisa renegociar e organizar acordos que já deveriam estar fechados. A Série B, por exemplo, ainda está sem valores oficialmente definidos, justamente porque esses contratos pendentes precisam ser finalizados. Diante desse caos todo, a Federação Estadual acabou se movimentando para evitar um colapso imediato dos clubes. Já tinha rolado um aporte inicial de aproximadamente 400 mil para o Náutico semanas atrás, justamente para impedir que o clube entrasse num sufoco ainda maior. Agora, veio mais um avanço financeiro, algo perto de 700 mil ou 750 mil, inserido em operações típicas de mercado financeiro e transações bancárias que não exigem nenhum custo direto dos clubes. O presidente deixou claro que todos os encargos, juros e despesas administrativas serão absorvidos pela própria federação. Ou seja, o objetivo é dar aquele fôlego emergencial sem deixar peso extra para quem já está enfrentando dificuldades demais. O processo não se limita ao Náutico. O Sport também entrou na lista e recebeu um valor semelhante para aliviar as contas até sexta-feira. A ideia é estabilizar o mínimo necessário para que cada um consiga respirar enquanto outras frentes de captação seguem sendo ativadas. E o Santa Cruz, que vive um contexto diferente, deve receber algo próximo de 2 milhões quando toda a estrutura de negociação com investidores estiver fechada. Isso está sendo preparado com reuniões marcadas entre a direção do clube, a federação e investidores que já demonstraram interesse. É uma operação mais complexa, especialmente porque envolve elementos da nova estrutura administrativa que vem sendo construída ao lado do projeto da SAF. Nos bastidores, o movimento é grande. Depois que o Náutico definiu candidatura única na eleição, o presidente passou o dia inteiro ligando para empresas e retomando conversas com potenciais patrocinadores. Esses encontros tinham sido interrompidos por causa da disputa interna, mas agora estão sendo reorganizados para a próxima semana. Enquanto isso, o Santa Cruz vai se ajeitando com um caminho próprio, já que sua situação envolve outro tipo de planejamento e outras fontes de investimento. Além do mercado financeiro, a federação também iniciou uma articulação política importante. Deputados pernambucanos passaram a ser acionados para tentar liberar recursos por meio de emendas parlamentares, algo que sempre foi muito raro no estado quando o assunto era futebol. Já houve contato com alguns deles, e a expectativa é que cada um possa contribuir com valores capazes de ajudar os clubes nesse fechamento de temporada. A ideia é que essa união entre mercado e política consiga dar um reforço real, algo que faça a diferença em um momento tão complicado. O que a federação argumenta é que, se todas essas frentes se confirmarem, os clubes poderão fechar o ano de forma bem mais tranquila e começar o próximo muito mais fortes, com segurança para planejar contratações, montar elenco e entrar nas competições nacionais mirando os objetivos que o torcedor tanto cobra. E tem mais, Pernambuco conquistou vagas adicionais tanto na Copa do Brasil quanto na Série D, o que fortalece demais o futebol local. Isso representa mais oportunidades de calendário, mais jogos, mais visibilidade,
claro, mais chances de receita para os times que buscam se consolidar. Inclusive, o presidente fez questão de reconhecer o apoio da diretoria nacional que entendeu a relevância de Pernambuco no cenário esportivo e ampliou o número de vagas. Isso abre caminho para que clubes do interior também possam aparecer mais, como Maguari, Central e Decisão, entre outros. A ideia é aumentar o alcance do futebol pernambucano, espalhando o protagonismo por mais regiões do estado e criando um ambiente mais competitivo. Sobre os 2 milhões previstos para o Santa Cruz, o dinheiro ainda depende de uma reunião final com investidores, marcada para esta semana. O objetivo é dar o pontapé inicial assim que tudo estiver alinhado. Já os valores destinados a Náutico e Sport estão fluindo porque fazem parte das operações financeiras já estruturadas. Além disso, a federação segue aguardando retornos de parlamentares que podem liberar montantes adicionais, o que deixaria o cenário ainda mais favorável. E mesmo com tanta correria, ainda tem agenda pesada pela frente. Na segunda-feira, está planejada uma viagem ao Rio de Janeiro e a São Paulo ao lado de dirigentes de Náutico e Sport, com reuniões para discutir acordos comerciais e patrocinadores. O Santa Cruz não participa dessa parte porque sua operação é independente, baseada em tratativas internas com investidores dentro de Pernambuco e no alinhamento com o projeto de SAF. Enquanto isso, o time de articulação segue conversando com parlamentares que são torcedores declarados, gente apaixonada por futebol e que pode contribuir para destravar recursos importantes. Esse apoio político, se vier, pode ser crucial para dar mais estabilidade ao planejamento dos clubes. E tudo isso acontece ao mesmo tempo em que Pernambuco se prepara para receber o lançamento do novo modelo de campeonato estadual integrado, desenvolvido pela entidade nacional. Será o primeiro estado do país a aplicar esse formato, e a expectativa é que o evento da próxima quinta-feira na Arena seja marcante, abrindo uma nova fase para os estaduais e valorizando ainda mais essa competição que tanta tradição carrega no Nordeste. E conforme os clubes vão se ajustando, outro ponto começa a ganhar espaço nas conversas entre dirigentes e torcedores: a urgência de reorganizar a casa antes que a temporada vire definitivamente a chave. O torcedor já entendeu que não existe mais aquela saída fácil, aquela quantia antecipada de competições futuras que sempre aparecia como válvula de escape. Agora é na força da gestão, na credibilidade construída no dia a dia e em soluções criativas que cada clube vai tentar atravessar esse período de transição. E isso muda completamente a forma como os de. O curioso é que essa mudança brusca no cenário nacional forçou uma aproximação maior entre os clubes e a federação, algo que muitos já vinham pedindo há anos. A necessidade acabou criando um ambiente onde todo mundo precisa se ajudar. A federação entra com a credibilidade financeira, os clubes entram com seus projetos e seus argumentos, e juntos tentam montar uma engrenagem que funcione. Em meio a isso, os contatos políticos também se tornaram fundamentais. A federação colocou deputados do estado na rota da ajuda, buscando emendas que raramente chegavam ao futebol pernambucano. E, de repente, parlamentares que sempre acompanharam o esporte mais de longe passaram a ser peças importantes para destravar recursos que podem mudar a realidade imediata dos clubes. É uma articulação que não se resolve da noite para o dia. Tem ligação, tem reunião, tem retorno que não chega e tem aquela expectativa de que cada conversa possa render um apoio novo. Mas o clima dessa vez é diferente. Com o aumento das vagas nacionais e com a promessa de mais oportunidades dentro de competições importantes, existe uma sensação coletiva de que vale a pena investir. Afinal, clubes estruturados são clubes competitivos, e clubes competitivos movimentam a economia, atraem torcida, vendem ingressos, valorizam atletas e fazem o estado aparecer no mapa nacional. E enquanto esse movimento acontece fora de campo, dentro das administrações o clima também é de reorganização. O Náutico, por exemplo, tenta resolver suas pendências internas e ao mesmo tempo retoma reuniões que estavam completamente paradas por causa da disputa política. O caminho agora é reconstruir pontes, mostrar projetos convincentes e tentar captar parceiros que comprem a ideia do clube para a próxima temporada. A tarefa não é simples, porque a instabilidade dos últimos meses afastou muita gente. Mas a definição da eleição abriu espaço para a retomada de conversas que podem render resultados concretos. No esporte, a situação não é muito diferente.
Apesar de viver um momento financeiro mais organizado em comparação aos últimos anos, o clube também sentiu o impacto dessa nova política de não antecipar receitas. E isso mexe com planejamento, mexe com contratações e mexe com aquele cronograma estratégico que cada equipe precisa montar antes do início de um ano desafiador. O aporte emergencial que chegou ajuda a estabilizar o presente, mas a grande preocupação é estruturar o futuro. A diretoria sabe que precisa se movimentar, reforçar contatos e garantir acordos sólidos para manter o clube no patamar competitivo que o torcedor exige. Já o Santa Cruz vive uma realidade ainda mais delicada. A torcida está cansada de sofrer, cansada de promessas que nunca saem do papel, cansada de esperar por um recomeço que parece sempre adiado. Mas, pela primeira vez em muito tempo, o clube aparece inserido em uma operação que envolve investidores, federação e planejamento estruturado. O valor que deve ser liberado representa não apenas um respiro, mas uma chance de reorganizar setores inteiros que simplesmente não funcionam há anos. É claro que nada disso é imediato. Depende de reuniões, acordos e principalmente da confiança de quem aposta nesse novo projeto. Mas a expectativa é grande, porque qualquer movimento sólido feito agora pode determinar a força do clube na próxima temporada. Enquanto isso, toda essa movimentação acontece simultaneamente ao calendário esportivo, que segue sendo moldado pela entidade nacional. O novo modelo integrado de campeonato estadual promete movimentar bastante o cenário regional. Pernambuco será o primeiro a adotar esse formato, o que coloca o estado em posição de destaque e abre caminho para testar uma estrutura que pode influenciar o país inteiro nos próximos anos. O evento de lançamento, programado para a Arena, deve marcar uma nova fase para os estaduais, que por muito tempo foram tratados como competições menores, mas que agora tentam recuperar espaço e valorização. E isso não é apenas festa de inauguração. Envolve critérios esportivos, envolve calendário, envolve repasse financeiro e envolve principalmente visibilidade. Quanto mais organizado e atrativo for o campeonato estadual, mais condições os clubes terão de gerar receita logo no começo da temporada. E esse é justamente o ponto mais sensível deste momento: começar o ano respirando. Quem arranca bem no primeiro semestre tem mais margem para planejar o segundo. Quem arranca mal fica correndo atrás do prejuízo o ano inteiro, dependendo de resultados improváveis e se enroscando em problemas que poderiam ter sido evitados. É por isso que todo esse movimento agora, em novembro e dezembro, é tão crucial. A forma como cada clube se estrutura neste período vai definir quase tudo do que acontece no próximo ano. E a torcida sabe disso. Não adianta montar elenco às pressas, sair contratando sem critério ou tentar improvisar soluções que só prolongam os erros. O torcedor quer clareza, quer projeto, quer transparência e quer sentir que existe um caminho sólido sendo traçado. A movimentação da federação ao assumir os encargos das operações financeiras dá um recado importante: organização importa. Credibilidade abre portas. Quando uma instituição consegue comprovar que tem controle, confiança dos mercados e capacidade de honrar compromissos, as soluções aparecem. Isso significa que os clubes também precisam seguir essa linha. Não dá mais para viver de atalho, não dá mais para usar a ideia da antecipação como muleta permanente. É um novo tempo, e esse novo tempo exige disciplina. Enquanto tudo isso acontece, o clima de expectativa cresce. A torcida quer notícia boa, quer saber quando cada valor vai cair na conta, quer entender o que isso vai representar em reforços, estrutura e planejamento. Quer ver movimento, quer ver ação, quer ver vontade. E como o fim do ano é sempre aquele período de decisões rápidas, onde tudo precisa ser resolvido antes do fechamento financeiro, qualquer avanço vira combustível para o torcedor acreditar. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Ronaldo Fenômeno voltou ao centro das atenções do futebol brasileiro após surgir um rumor que tem provocado verdadeiro alvoroço nos corredores do Arruda. De acordo com conversas que ganharam força nos bastidores, o ex-jogador teria apresentado uma proposta bilionária inédita para assumir o controle do Santa Cruz, num movimento considerado por muitos como ousado, inesperado e capaz de reconfigurar o cenário do futebol nordestino.
Fontes próximas ao staff do fenômeno afirmam que as conversas, embora discretas, estariam em estágio mais avançado do que se imagina. Comentam que reuniões confidenciais teriam sido realizadas longe dos holofotes, com direito a projeções de investimento, planos de modernização do clube e até ideias para expansão da marca Coral. Nada oficialmente confirmado, claro, mas o suficiente para agitar torcedores e dirigentes. No Arruda, o assunto percorre de boca em boca. Funcionários teriam sido orientados a não comentar especulações, o que só alimentou a sensação de que algo realmente grande pode estar em andamento. Veteranos do clube se mostram divididos, alguns veem com entusiasmo a possibilidade de Ronaldo trazer sua experiência como gestor, outros temem que mudanças profundas possam descaracterizar a essência tricolor. Entre torcedores, o sentimento oscila entre euforia e cautela. Há quem imagine um Santa Cruz revitalizado, com estrutura de ponta e capacidade de atrair novos patrocinadores. Mas também circula o receio de que tudo não passe de mais um boato que surge, cresce e desaparece sem deixar rastro. Mesmo assim, nas arquibancadas e nas redes sociais, o tema domina conversas, memes e debates acalorados. O fato é que, confirmado ou não, o rumor já cumpre seu papel, recoloca o Santa Cruz no centro do debate nacional e reacende sonhos que pareciam adormecidos. Se a proposta bilionária realmente existir, o futebol brasileiro pode estar prestes a testemunhar um dos movimentos mais surpreendentes de sua história recente. Até lá, o mistério continua, alimentado pelo silêncio dos envolvidos e pela imaginação fervilhante da torcida coral. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!